Oi gente, tudo bom com vocês? Então agora a gente vai aqui para a parte 2 do Arredondo, Avaliação Educacional e Promoção Escolar. Lembrando que para quem está chegando agora, eu coloquei um vídeo falando sobre as técnicas que eu estou utilizando para estudar para o concurso de professor da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Já fiz um primeiro vídeo sobre Arredondo, falando de modo geral sobre um pouco da vida dele, do pensamento dele e já alguns conceitos do que ele aborda no livro, que faz parte já de uma das primeiras técnicas que eu falo, que eu utilizo. E aqui eu vou direto nessa segunda técnica que eu utilizo, que é a técnica dos cartõezinhos com perguntas e respostas. Por que eu quis trazer, sim, e fazer um Arredondo parte 2? Porque aqui nos cartões existem mais conceitos que eu acho que serão importantes para a gente ter em mente na hora de responder. Por exemplo, o primeiro cartãozinho que eu fiz aqui, ó, fala assim: tipos de avaliação. Esse tipo de avaliação eu não comentei aqui, mas eu vi em outras fontes e eu acho que é interessante. Por exemplo, quais são os tipos de avaliação que Arredondo fala que são possíveis? Eu achei bem legal. Então é assim, pode ser uma avaliação normativa e pode ser uma avaliação criterial. A avaliação normativa são aquelas avaliações que elas avaliam, na verdade, um grupo ou um período, vou dizer assim, não sei se é período, mas é um grupo determinado. Tem aquelas avaliações, umas provas que as crianças fazem quando encerram o ciclo. Isso que eu ia falar, é a avaliação de um ciclo. Então, as crianças que fazem provas que no final do 5º ano, porque avalia o primeiro ciclo, Fundamental 1. Depois tem a prova no final do 9º ano, que avalia um outro ciclo, que é o Fundamental 2. E as crianças, os adolescentes, né, do 3º ano do ensino médio, que avaliam, então, todo o ensino médio. Essas provas, esse tipo de avaliação, ele chama de avaliação normativa. Ela não vai avaliar exatamente o que o aluno em si aprendeu, mas ela vai fazer a avaliação de um nível geral, de um grupo determinado. O referencial de comparação e o nível geral de um grupo determinado. Não avalia a aprendizagem real. Por que ela não avalia a aprendizagem real? Porque dentro daquele grupo vai existir aquele aluno que, sei lá, ele tá super por dentro dos conceitos e do conteúdo, e vou dar as notas só pra gente entender o que eu tô querendo dizer. E ele tira um 10, e existe aquele aluno que tá meio perdido e ele não tá por dentro do assunto e ele tira 2. Então vai ter essa média, eu acredito que essa média vai dar 6, né? 10 mais 2 dividido por 2 dá 6. Então assim, entende que ele vai avaliar um ciclo, mas de um grupo. Ele não vai avaliar tanto aquele que tirou 2, ele não é o 6, e nem aquele que tirou 10 é o 6, né? Então, mas ele vai tirar uma média geral. Depois, outro tipo de avaliação, aí sim a avaliação criterial que ele fala, ela é com vista a um critério prévio. Determina se o aluno atingiu ou não os objetivos previstos. Então, eu consigo de fato perceber, mais ou menos, né, gente? Porque lembrando no vídeo anterior que ele falou que a avaliação é um processo, então às vezes aquela avaliação, aquele momento de atividade em si, ele pode ter tantas coisas, tantas interferências, e que não necessariamente vai representar o domínio mesmo daquele, sei lá, a criança pode ter tido um mal-estar na noite anterior e naquele momento ela ainda não tá bem e ela não tá conseguindo fluir. Não necessariamente significa que ela não saiba, né? Enfim, mas esse tipo de avaliação criterial, ela determina de fato se um aluno, salvo essas observações anteriores que a gente fez, atingiu ou não os objetivos previstos. Então, esse é um tipo. Uma outra coisa que não foi falada nessa folha do resumo, que eu achei bem fantástico, bem interessante, sobre autoavaliação. Eu achei legal. E aí ele fala que a autoavaliação, ela pode ser tanto do aluno quanto do professor. Gente, esse sujeito, e eu entendo isso muito porque eu acredito muito que a filosofia ela traz isso, ele tem umas falas que traz muito para responsabilidade, sabe, de cada um. Por exemplo, essa questão da autoavaliação. E aí ele fala do aluno, como que funcionaria a autoavaliação no aluno e como funcionaria a autoavaliação no professor. Eu achei bem legal. No aluno, o que significa, né, você fazer uma autoavaliação? Óbvio que isso implica em você ter consciência, em você ter maturidade, em você ter até um comportamento ético, assim, né? De não dar jeitinho, de não passar ninguém pra trás, enfim. É difícil, mas eu acho muito rico, muito interessante. Então, a autoavaliação para o aluno reconhece, ele é capaz de, a partir da sua autoavaliação, reconhecer seus avanços e dificuldades,
analisar a atuação individual e a atuação dele em grupo, desenvolve atitude crítica e reflexiva. Isso me dá borboletas na barriga, no estômago, porque é muito da filosofia isso. Quando a palavra crítica e reflexiva, ela é a cereja do bolo da filosofia, para quem gosta de cereja, no meu caso é o chocolate do bolo. Então ele fala assim que a autoavaliação no aluno desenvolve atitude crítica e reflexiva. Para eu conseguir fazer uma autoavaliação, eu preciso ter um critério crítico. Eu preciso fazer uma comparação, eu preciso observar, eu preciso até fazer uma autoavaliação independente daquela prova mesmo. Lembrar se eu estudei, se eu me dediquei, se eu fui honesto comigo mesmo, né? E fazer todo esse processo reflexivo. Também essa comparação do que melhorou, do que podia ter melhorado, do que deve se dedicar mais, enfim, eu achei fantástico. E como que funciona? Quais os reflexos da autoavaliação? Esse foi do aluno e do professor. Como que é essa autoavaliação? Quais os reflexos dela na atuação do professor? Então, através da autoavaliação, o professor ele tem mais elementos de juízo. Gente, lembrando que eu falei no vídeo anterior, Arredondo fala que o professor ele não é juiz, ele não é julgador, ele é instrutor, ele é orientador, ele é formador. Então, assim, juízo no sentido de critérios, né? Nesse caso aqui, ele tem mais elementos de juízo no sentido de critérios. Para observar a minha atuação enquanto professor. Facilitar, orientar a aprendizagem. Então, eu consigo observar onde houve falhas, onde houve dificuldade maior, onde as coisas fluíram mais, então já ajuda nesse sentido, né? Eu observar se eu posso ter uma didática diferente, uma linguagem diferente, tudo isso. Avaliar a atuação, obviamente, né? Faz parte dos que eu já comentei. Conhecer a situação dos alunos. Então, quando eu paro para pensar e para observar e para autoavaliar o processo, a minha atuação, a atuação do aluno, né, dentro do processo de avaliação, como ele fala sempre, que é um processo de avaliação, eu consigo conhecer melhor a situação dos alunos. Eu achei fantástico. Adequar o programa e a metodologia, como eu já falei. Naquela avaliação, no resumo, na aula passada, no vídeo passado, eu não comentei uma coisa que eu achei importante falar. Ele fala sobre o sentido didático. O sentido didático do processo avaliativo é você avaliar a evolução da aprendizagem do Joãozinho. É você avaliar o que ele aprendeu. E aí, para isso, é importante que tenha diferentes instrumentos. Por exemplo, vídeos, se tiver áudio de leitura, se você tiver vídeo da atuação em grupo ou da atuação dele mesmo, que aí você pode perceber diferença de coordenação motora, de equilíbrio, de tudo isso. Se você tiver os escritos, a arte, né, a manifestação artística, que também expressa ali coordenação motora, também expressa criatividade, também expressa detalhes, riquezas maiores de detalhes, né, de expressão, e também dentro de todas as produções, a visão de ambiente, a visão cidadã. Então, é interessante, ele fala que você ter vários instrumentos, tipos de instrumentos de avaliação. E, dentro do sentido didático do processo de avaliação, se rever enquanto professor. Ele fala também dos agentes do processo de avaliação. Então, tá aqui, ó. Quais são os agentes do processo de avaliação? E aí, aqui atrás, tem pra mim a resposta. A avaliação, ela, a depender do agente que estar praticando, ela pode ser de três maneiras. A autoavaliação, que foi aquela que eu comentei, acabei de comentar com vocês, que é o avaliado e o avaliador, eles são a mesma pessoa. A heteroavaliação é quando um avalia o outro, o professor avalia o aluno, a direção avalia o professor avalia o sistema, então um avalia o outro. E assim, pode ser uma pessoa e pode ser também setores, essas coisas. E pode ser também a coavaliação. Pessoas e escolas avaliam-se mutuamente. Então, são esses três tipos a depender do agente do processo de avaliação, são esses três tipos de conceitos que ele oferece. Aí eu fiz tipos de conteúdo e sua avaliação. Lembra, esse a gente falou no vídeo anterior. Então, são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E também o que o aluno,
como que eu posso perceber no comportamento ou nas produções do aluno qual foi a evolução dele de acordo com os conteúdos que eu estou observando nele. Se é conteúdo conceitual, o que ele tem que fazer, o que eu observo nele que me traz informação de que ele assimilou aquele conteúdo conceitual. Se é procedimental, o que eu vejo o aluno fazer que eu consigo entender que ele assimilou aquele conteúdo procedimental. Por exemplo, o aluno é capaz de ter destreza, de manejar, de utilizar, construir e manipular. Então, isso é porque ele dominou o conteúdo procedimental. Se ele consegue identificar, reconhecer, classificar, explicar, significa que ele dominou o conteúdo conceitual. Se ele tem curiosidade, responsabilidade, atitude, disposição, interesse, esforço, criatividade, significa que ele teve um desenvolvimento no seu processo de desenvolvimento, houve uma maturidade, uma melhora em relação aos conteúdos atitudinais, certo? Aí outro cartãozinho falando sobre intencionalidade pedagógica. Lembra? Esse assunto foi comentado anteriormente, no primeiro vídeo lá no anterior. A intenção do professor, onde, como, por que fazer avaliação, qual o objetivo que quer alcançar, quer observar que tipo de habilidade, que tipo de conhecimento e tal. Olhar avaliativo, individual, que foi falado anteriormente, olhar a aprendizagem, o aluno ele não é só uma chamada, ele é um sobrenome, ele é um nome, sobrenome, que não foi falado lá no vídeo anterior. Olhar as possibilidades e as limitações do aluno e aí dentro daquela questão da autoavaliação, olhar a gente também, as nossas possibilidades, as nossas limitações. Essa questão do nome, sobrenome, né? O aluno que é um aluno integral, é um aluno que é cognição, é motor, é emocional, é social, é um aluno de vários aspectos. Função da avaliação do processo de aprendizagem, eu comentei no vídeo anterior, homogeneizadora, formativa, orientadora e somática, aí tá falando. Olha o papel do professor, que foi comentado, já foi falado, esse assunto foi falado no vídeo anterior. Aqui uma novidade que não falei no vídeo anterior, eu achei super interessante, importante falar, e isso demonstra, assim, aquela coisa que eu falei dele, que ele tem... Ele traz pra gente um aspecto de autorresponsabilidade, sabe? De se responsabilizar pelas suas práticas e tal, eu acho muito legal. Então ele fala assim, um dos papéis do professor que eu achei legal, impulsionar através do hábito. Gente, hábito é aquilo que a gente de tanto fazer, aquilo se torna fácil. Aquilo se torna natural pra gente. Eu achei bem interessante que ele fala assim, impulsionar através do hábito nova cultura avaliadora. Então, qual é a cultura que a gente tem avaliadora? Do medo, do pavor, do passar mal, do colar, né? Eu vou colar. Então, olha só, se a gente for pensar toda a fala do Arredondo sobre a avaliação, e aí a gente percebe que ele traz a avaliação como uma coisa boa, uma coisa que vai ajudar você a crescer, vai ajudar no seu desenvolvimento. Então, se a gente tem esse olhar para a avaliação, por que eu vou colar? Por que eu vou esconder? Por que eu vou mentir? Por que eu não vou me dedicar se aquilo é um processo que vai melhorar o meu desenvolvimento, é um conhecimento que vai ser bom para mim? Então, eu achei muito legal esse impulsionar para uma nova cultura avaliadora, eu achei bem legal. O professor que não é juiz, eu comentei. E metodologia e didática do processo avaliativo, eu comentei com vocês lá sobre as técnicas, instrumentos e etapas, que elas devem ser adequadas à situação real, né, de verdade. Mas o que eu não comentei lá, e acho interessante falar, eu comentei, mas não com essas palavras. Qualquer momento deve ser bom para avaliar, sem que isso represente um momento de alteração para o aluno. Bom, ele fala que a avaliação é um processo e ela pode acontecer em vários momentos. Você pode avaliar o aluno brincando, você pode avaliar o aluno se relacionando ali com outra criança, você pode avaliar o aluno quando ele observa o que é que chama a atenção dele na hora do refeitório, quando ele vai ao banheiro. Lembra os conceitos lá os conteúdos lá atitudinais? Ele respeita ali a filha, ele respeita a vez do outro, ele cuida do ambiente que ele está utilizando. Ele, dentro de uma atividade que a gente está fazendo, ele demonstra uma certa curiosidade. Então, assim, não é só um determinado momento. E, ao mesmo tempo, ele fala também que não precisa você dar aquele susto. Hoje é prova.
E a criança, ai meu Deus, hoje é prova, né? Ou, gente, ó, amanhã é prova, hein? Sabe? Como se fosse um tom de ameaça. Mudar a cultura de avaliação, a cultura avaliadora, eu achei bem interessante. E outra, né? Você vê a avaliação não como o aluno é o objeto de avaliação, mas você, as suas práticas. E isso, a gente costuma falar, né, que as crianças, os adolescentes, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala. Então, assim, quando o aluno vê que a gente enxerga a avaliação de uma forma de crescimento, tanto que a gente se autoavalia, a gente avalia a nossa atuação, o processo também que a gente está passando. E eu acho bem interessante isso, né? Então, ele fala que o papel do professor também é esse. E tem muita filosofia nisso. Sentido didático da avaliação, né? O processo. Então, isso daqui não foi falado também no resumo. A avaliação, ela tem o antes, o durante e o depois. O antes é o planejamento, o durante é o processo e o depois é o rever resultados, que eu achei bem legal. Então, dentro do sentido didático aqui da avaliação, então tem o inicial, o processual e o final. Inicial é o diagnóstico, né? E aí a gente já entende sobre, a gente sabe o que é essa questão diagnóstica, assim, o conhecimento prévio do aluno, o que ele já está sabendo. Aquela provinha que normalmente faz para ver o que eles lembram, o que eles estão trazendo do ano anterior, ou o que já traz de casa mesmo, né, da vivência. Processual é aquela formativa, acompanhar o ritmo da aprendizagem, ajustar, modificar estratégias se necessário. E a final, o sentido didático final da avaliação somativa, que a gente já comentou aqui, é determinar o grau em que foram atingidas as metas, observar se os objetivos foram atingidos e como foi esse desempenho, o que pode ser feito melhor e diferente, e também o que foi bom, né, gente? Porque a gente não vive só de erro. A avaliação também avaliar o processo também traz pra gente a informação daquilo que foi bom, né, das coisas que deram bons resultados. Então é isso. Aqui está o textinho que eu fiz, que eu consegui produzir a partir desse. Esse textinho aqui eu fiz em 20 linhas, porque eu tava com informação anterior, mudaram para 15 linhas. Então eu vou comentar com vocês. Olha só. Se fosse um texto sobre arredondo, o que foi que eu consegui observar? Aqui tem dois textos. Eu fiz um texto aqui na frente e um texto atrás. Porque eu fiz esse primeiro texto e eu pedi para uma pessoa ler. Eu pedi pro meu filho, que não tem noção do que eu tô estudando e tal, para ele ler. E aí ele me fez um comentário. Ele falou assim, mãe, é assim, se alguém lê o livro, pode ser que entenda o que você tá falando, mas pra mim, que eu não li, tá muito vago. Aí eu falei, chá comigo. Aí eu fui lá e refiz. Então, como que ficou o texto para eu encerrar e para vocês terem mais ou menos um exemplo do que dá para fazer e tal. E detalhe, gente, esse texto eu consegui escrever da minha cabeça, sem recorrer à pesquisa das coisas que eu tinha feito. A visão de avaliação dos autores é clara e precisa, e cercada por variadas vertentes. Falam sobre a mudança histórica, que tirou apenas do aluno o olhar do avaliado e passou às práticas docentes, ao sistema educacional, ao processo de aprendizagem, aos documentos regulamentadores e ao próprio processo de avaliação em si. A gente falou sobre isso. Atribui ao professor o papel de formador, treinador e não juiz, bem como o agente responsável por disseminar uma cultura de avaliação, onde se ver, se rever e mudar hábitos seja algo positivo e não temível, assustador. Outro olhar interessante do livro sobre a avaliação é quando a qualifica como dinâmica, aberta e contextualizada, sem que, portanto, possa ser realizada a partir de um único parâmetro. Além disso, ela deve partir de um processo onde seja respeitado alguns momentos e práticas, como partir de uma linguagem comum a todos, considerar conhecimentos pré-existentes, propor atividades diversas, onde sejam constantemente vistas, revistas e adaptadas se necessário. Tá perfeito esse texto? Não, né, gente? Não existe perfeição, mas existe uma busca de melhora. Eu até, inclusive, nessa leitura eu vi umas palavras repetidas, né? Que não é o ideal dentro de um texto. Então é isso. Aqui eu mostrei pra vocês algumas dicas, né? Algumas técnicas que eu utilizei. Passei pra vocês o conteúdo que eu consegui chegar de arredondo e a produção do texto que eu consegui fazer a partir de tudo que eu consegui estudar. E aqui a gente encerra o nosso primeiro autor. Eu espero que tenha sido super bom pra vocês e que eu possa ter colaborado. E aí uma coisa que as pessoas pedem, a gente pede, é que se você tiver alguém que
que você acha que possa ajudar, encaminhar esse vídeo para a pessoa ou o link, né, acho do Instagram, sei lá como é que faz, mas divulgar esse vídeo para que possa ajudar mais pessoas. Tá bom, gente? Então aqui a gente encerra o Arredondo, o nosso primeiro autor, que falou sobre o livro Avaliação Educacional e Promoção Escolar. Eu sou Daniela, psicopedagoga, e até a